Vamos continuar a leitura da aula que paramos ontem, de Srilacharya Maharaj, uma aula do dia 16 de outubro de 2011. Ele está dando essa aula para os devotos da Itália. Então ele diz assim: sempre pense no desejo de Gurudeva, em Gurudeva. Como podemos fazer isso? Rejeitando as coisas ruins e aceitando as coisas boas. Não dizemos que nós somos 100% puros, que nós somos 100% devotos, que nós somos 100% grandes Vaishnavas, ou que nós somos 100% sannyasis. Nós estamos tentando o nosso melhor para nos tornarmos um grande servidor, um grande servo de Gurudeva. Nós queremos ser um grande servidor até nossa morte. Nós devemos servir a Gurudeva tanto quanto possível. Srilacharya Maharaj já falou isso também em aulas anteriores, que nós devemos ser um grande discípulo. Não devemos querer ser um guru, um grande guru. Não devemos querer ser um grande sannyasi. Nós temos que querer ser um grande discípulo, um grande servidor do guru. Alguns querem um cargo na missão. O cargo na missão não tem nenhuma importância. Você tem que agradar o guru e agradar Deus. E como que isso é feito? Como foi falado aqui. Rejeitando tudo que é ruim e aceitando tudo que é bom. Essa é a forma para nós chegarmos a ser um grande devoto, um grande servidor de Gurudeva. Aceitar tudo que é bom, rejeitar tudo que é ruim na vida devocional. A nossa linha deve ser adequada e perfeita. A nossa prática, a nossa linha tem que ser adequada e perfeita. Certa vez, Srila Siddhar Maharaj, ele ficou muito zangado e ele disse: vou ficar sozinho no templo. Não é necessário ter tantas pessoas. Eu não quero ninguém, ele diz. Vou ficar nesse templo sozinho. Isto é o que Srila Siddhar Maharaj disse. Você sabe que ele não fez tantos discípulos. Ele não queria quantidade, ele queria qualidade. Isso aqui sempre é dito, né? Srila Siddhar Maharaj, ele não queria quantidade. Qual o benefício de ter um templo cheio de pessoas que não praticam corretamente? Qual o benefício de ter pessoas cheio o templo, de pessoas que não seguem os princípios? A pessoa vem no templo, ela participa aqui do programa, e ela canta, e isso e aquilo, e depois ela chega em casa, ela come carne, ela come ovo, ela bebe álcool, ela usa droga, enfim. Qual o benefício disso? Ela faz sexo ilícito, ela joga. Por isso, certa vez, Srila Siddhar Maharaj falou: não quero ninguém aqui, quero ficar sozinho. Por quê? Porque as pessoas não praticam corretamente. Então, ele quer qualidade, ele não quer quantidade. Srila Siddhar Maharaj quer qualidade. E são pouquíssimos que têm qualidade. Por isso, Sri Chaitanya Sarasvati Mati tem menos devotos do que as outras missões, normalmente, Gaudiya Vaishnava. Porque Srila Siddhar Maharaj não quer quantidade. Srilacharya Maharaj falou em certa aula, ele falou que se ele liberasse comer peixe na Índia, ele teria milhares e milhares e milhares de discípulos. Porque todo mundo quer seguir
mas quer comer peixe. E ele falou também, se eu estivesse tocando outro instrumento aqui, um harmônio ou qualquer outro instrumento, teria muito mais gente. Se eu tivesse colocado antes da aula, ele falou, uma dançarina, uma mulher dançando, estaria cheio de gente. Ele falou, mas Shila Siddhar Maharaj não quer isso. Shila Siddhar Maharaj quer qualidade, não quantidade. O mundo material está cheio de gente. Qualquer lugar, qualquer show que você vá, material, qualquer lugar que tenha desfrute material, está cheio de gente. Mas não é o que Shila Siddhar Maharaj quer. Ele quer devoção, ele não quer emoção. Shila Siddhar Maharaj sempre prezou muito por isso. Ele quer devoção e não emoção. E uma vez uma senhora levou seu netinho para escutar a aula dele, lá em Navadvip, na Índia. E o netinho começou a escutar a aula dele e começou a chorar. E ao final da aula, a avó foi falar com Shila Siddhar Maharaj. Veja só como meu neto, ele tem devoção, ele chorou durante a sua aula. E Shila Siddhar Maharaj olhou e falou, isso não é devoção, isso é emoção. Emoção não é devoção. E Shila Siddhar Maharaj ele quer devoção, ele não quer emoção. Emoção você tem no carnaval, emoção você tem numa festa aí que você vai, rave ou qualquer outro tipo de festa. Aí você tem emoção. No jogo de futebol, na Copa do Mundo, aí você tem emoção. Mas aqui no templo, Shila Siddhar Maharaj quer devoção. Então por isso ele falou certa vez, eu quero ficar sozinho, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. E aí Shila Siddhar Maharaj continua falando. Ele não criou tantos discípulos. Ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Na verdade, uma pessoa, ela é suficiente para resgatar almas em todo o mundo, para resgatar todo o universo, uma pessoa só. Eu estou tentando servir em todo o mundo, disse Shila Siddhar Maharaj. Eu sempre tento fazer o que Gurudeva queria que eu fizesse. Eu estou em uma posição difícil, ele fala, mas ainda assim eu estou tentando. Eu falo com os devotos de todo mundo. Caso contrário, se eu não tivesse feito a promessa a Gurudeva, eu poderia fugir a qualquer lugar, a qualquer momento. Eu não tenho qualquer falta. Ele não tem nenhuma falta, nem de comida, nem de qualquer coisa, Shila Siddhar Maharaj fala. Eu poderia abandonar a qualquer momento, mas eu quero morrer com os devotos. Mesmo se eu for para o inferno, ainda eu vou ficar com os devotos. Ainda eu vou servir a Gurudeva. Não é um problema para mim. Se eu morrer prestando serviço a Gurudeva, essa é a minha felicidade. Há tanta perturbação em todo o mundo após o desaparecimento de Gurudeva. Muitos querem ser gurus agora. Desde aquela época, de 2011, ele fala, há muita perturbação depois que Gurudeva abandonou o corpo. Muitos querem ser gurus agora. E eu não tenho nenhuma objeção. Se há muitos gurus, qual é o problema, ele diz? Se eles pregarem para Gurudeva, se seguirem. A live estava fora do ar. Quando a live sair do ar, quem estiver assistindo, manda uma mensagem para mim. Na verdade, liga para mim, em vez de mandar mensagem. Porque eu estou lendo, eu não consigo ver se a live saiu fora do ar ou não. Então, eu tenho que ter a colaboração de vocês. Quem estiver aí assistindo,
se cair de novo a live, por favor, ligue para o meu celular. Eu vou deixar aqui o som aberto para receber a ligação. Pronto. Se cair novamente a live, por favor, me ligue. Começou a cair agora direto, né? Vamos ver, se continuar a cair, eu vou abrir uma nova live. Só um minutinho aqui que eu vou ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta, e vamos para a próxima aula. Então vamos para a próxima aula. Pregação. Mente ampla, mas não cega. Esse é o título da aula. Vamos ver se alguém, por enquanto, fez algum comentário, alguma pergunta. Por enquanto ainda não. Ninguém comentou nada, ninguém fez nenhuma pergunta. Então, se cair novamente, me avise para eu reativar a live. Então, o subtítulo, pregação, mente ampla, mas não cega. É a continuação da aula anterior. Então, Srila Acharya Maharaj fala assim, mesmo que eu esteja com raiva, mesmo que eu tenha alguma qualificação ruim, ainda assim, muitos devotos estão me mantendo em seus corações. Mesmo que alguém tente remover a minha foto do seu altar, não é um problema, porque os devotos me mantêm em seu coração. Essa é a minha fortuna. Essa é a minha grande felicidade. Então, desde aquela época, já tinham pessoas tirando a foto de Srila Acharya Maharaj do altar. Pessoas que não têm noção das coisas. Porque Srila Siddhar Maharaj falou, quando ele fundou a missão, ele deixou escrito isso. E Gurudeva comentou isso. Srila Siddhar Maharaj falou, aquele que não está seguindo o Guru Presidente Sevaita Acharya da missão, está fora da missão. E Srila Govinda Maharaj repetiu isso. Então, aquele que tira a foto de Srila Acharya Maharaj da missão, do altar, do templo, ele está fora da missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Não adianta falar que é da missão. Não adianta usar o logo da missão. Não adianta falar que é discípulo de um ou do outro. Se ele não está seguindo as orientações do Sevaita Presidente Acharya da missão, e o atual é Srila Tilakaniri Maharaj, essa pessoa está fora da missão. Isso foi o fundador da missão que deixou isso. Não há como querer e contestar o que o fundador da missão falou.
Então, na época, já tinha gente querendo tirar, e tirou Silachara Maharaj do altar. Depois colocaram novamente conveniente, tudo que é conveniente a pessoa faz. E agora, novamente, alguns estão tirando a foto dele do altar. Então, são pessoas que não são confiáveis. São pessoas que não estão na nossa missão, não estão no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Quem tirou a foto de Silachara Maharaj do altar, quem não tem a foto de Silatila Kaniri Maharaj no altar, não está na missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Tem que ficar claro isso. Todos dizem, Acharya Maharaj está fazendo discípulos, ele não tem amor e afeição por nós. Eu posso dizer o seguinte, eu não dou nenhuma vantagem ou preferência aos meus discípulos. Se eu achar que o meu discípulo ele está fazendo algo errado, eu darei a ele uma chance de mudar, mas se ele fizer algo errado, novamente eu direi para ele sair. Não é necessário que ele fique aqui. No entanto, se alguém fizer algo de bom, mesmo que seja o meu irmão espiritual, eu o levarei em meu coração. Ele estará em meu coração. Na verdade, eu não acho que alguém seja o meu discípulo. Eu acho que todos são discípulos de Gurudeva, Srila Govinda Maharaj. Alguém pensa que eu tenho mais amor e afeição por meus próprios discípulos, mas não é assim, isso não é verdade. Eu não tenho tal desejo. Eu não tenho isso no meu coração. Se o meu discípulo fizer algo errado, eu vou expulsá-lo. Não é um problema. E se alguém fizer o seu melhor, eu irei amá-lo. Eu não quero mais festas, eu não quero que ninguém fique do meu lado. Eu sempre quero que todos tenham amor e afeição por Gurudeva. Essa é a minha opinião. Então, Silachara Maharaj não estava preocupado se alguém amava ele, se alguém gostava dele. Enfim, ele queria que todos servissem Gurudeva, que todos continuassem a seguir a orientação de Gurudeva. Isso deixava ele feliz. E ele tratava igual os discípulos dele, os discípulos de Gurudeva e os discípulos de Srila Siddhar Maharaj. Não havia diferença. Não havia diferença. Aquele que fazia errado, tanto o irmão espiritual dele como o discípulo dele, ele iria corrigir. Não havia problema. Ele tratava todo mundo igual. Mas as pessoas têm a mania de falar. Todo mundo tem a mania de falar e falar mal. Esse é o grande problema. Então, se alguém não gosta de mim, mas tem amor e afeição por Gurudeva, eu o ajudarei e eu o amarei. O meu único problema é se alguém perturbar a missão de Gurudeva ou não fizer o que Gurudeva desejava, o que ele deseja. Então, esse é o problema. Não o problema, mas o que Silachara Maharaj não queria. Que alguém fizesse algo de errado que Gurudeva não queria que fizesse. Eu estou surpreso, ele fala agora. Gurudeva queria uma missão na Austrália, mas agora há alguns devotos na Austrália atrapalhando essa missão. Essa é a minha tristeza. Essa é a minha infelicidade. Gurudeva foi para lá em 1996.
15 anos se passaram, mas ainda nada aconteceu. Eu fui lá no ano passado, quando o Gurudeva estava quando o Gurudeva estava presente. Ele me mandou para lá. E eu tentei muito fazer um bom templo lá. Mas agora, algumas pessoas, elas querem perturbar a missão de Gurudeva e quebrar a missão, quebrar a unidade na Austrália. Eles querem criar um problema na missão. Isso é muito ruim. No entanto, eu oro a Gurudeva por eles, por esses devotos. Por favor, dê a eles uma boa mente. Por 15 anos, desde que Gurudeva foi para lá, para a Austrália, eles não foram capazes de fazer nada. E aqui eu fiz tantos galhos nesses 15 anos. Era o desejo de Gurudeva. E eu cumpri o seu desejo. Você sabe disso, mas por que eles não conseguiram fazer nada na Austrália durante todos esses 15 anos? Eu fui lá recentemente para fazer um templo, mas algum ambiente ilusório surgiu. As pessoas elas estão causando perturbações e agora eu não posso fazer nada. O que é isso? Eles devem entender isso. Então, na verdade, quando as pessoas não seguem o Guru, elas não servem o Guru, nada acontece. Se tem pessoas contra o Guru, se tem pessoas que não seguem o Guru, não vai para frente. Krishna não gosta disso. E Srila Charmarji falou, durante 15 anos, desde que o Gurudeva foi lá a primeira vez, nada aconteceu lá na Austrália. Por quê? Porque as pessoas não seguem Gurudeva. As pessoas querem destruir a missão, querem falar mal da missão, ou com objetivos próprios, e não vai para frente. Se você vai contra um acharya genuíno, se você vai contra um guru genuíno, nada vai para frente na sua vida devocional. E isso aconteceu lá, Srila Charmarji está contando aqui. E eles devem entender isso. Gurudeva me enviou para a Austrália para fazer um templo lá. Assim como ele me enviou para Singapura para abrir um templo, um centro. Eu fiz isso. Gurudeva me enviou para a Malásia para reunir os devotos. E eu fiz isso. Em Singapura, eles já tinham dois partidos. E agora há um só. Na Malásia, há 4 centros de pregação em 4 cantos da Malásia. Tudo bem, mas quando eles pregam, quando o Gurudeva vai lá, ou quando eu vou, eles devem se unir e fazer os programas juntos. Eu não tenho objeção, mas se há muitos centros e eles criam problemas, se alguém não conhece a ordem de Gurudeva, se alguém chuta a cabeça de Gurudeva, como eu devo curvar a minha cabeça para eles? Essa é a minha pergunta. Eles podem me chutar, eles podem me bater, eles podem me expulsar de lá, desde que eles tenham amor e afeição por Gurudeva. Não me importo com nada disso.
Então, Srivacharya Maharaj está falando aqui que tem devotos, quando tem vários centros, como lá, ele diz na Malásia, há uma desavença entre eles. Eles não seguem Gurudeva, eles não seguem a orientação de Gurudeva. E Srivacharya Maharaj fala, não tem problema se eles me baterem, se eles me chutarem, mas continuem servindo Gurudeva. Esse é o objetivo, servir Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, Srila Siddhar Maharaj. Mas há briga em todo lugar, há briga, porque há briga por poder. As pessoas querem poder, mas poder não tem nada a ver com a vida devocional. Aquele que quer poder não vai chegar em Deus. Deus não quer aquele que seja o melhor. Ah, eu sou o melhor gerente, eu sou o melhor do meu país. Krishna não gosta disso. Krishna nós temos que ser. Krishna é o positivo, nós temos que ser o negativo. Negativo no sentido de ser humilde, tolerante, saber que nós não somos nada e Krishna é tudo. Aquele que se acha, aquele que é arrogante, acha que ele é o melhor, que é isso, que é aquilo, que é o líder do país, isso daí só afunda a devoção dele. Então, Srivacharya Maharaj está contando isso. E no mundo inteiro existe isso, porque Maya ataca o mundo inteiro. Maya ataca todos, no mundo inteiro. Não há como se livrar de Maya, senão pelo serviço devocional adequado, seguindo as orientações do Guru genuíno. As pessoas não aceitam nem o Guru sucessor. Veja a loucura de todos, o ambiente ilusório, como deixa a mente louca. A pessoa não aceita o que o Guru dela falou. Se ela não aceita o que o Guru dela falou, ela não está servindo o Guru dela. Ela está servindo a mente dela. Então, nós temos que tomar cuidado e nunca ir pela nossa mente, pela nossa cabeça. Sempre seguir o Guru. Também eu vi, desde o início, na época de Gurudeva, quando eu acabei de chegar, a missão, ninguém se do Guru, as pessoas pela frente estão fingindo que estão servindo o Guru adequadamente, mas pelas costas enfiam a faca no Guru, falam mal dele, apunhalam ele pelas costas. Isso desde a época que Srivacharya Maharaj entrou lá na missão, em 92. Por que a pessoa, aí quem é novo ou quem ainda não é iniciado, fala, poxa, mas como que isso acontece? São tudo devotos? Não, nós não somos devotos, nós somos aspirantes a devotos. O devoto puro nunca faz isso. Então isso é inveja, é o ego, e aí se transforma em loucura, raiva, loucura. A pessoa quer apunhalar o Guru. Alguns querem receber a informação do Guru para serem gurus, aprender tudo que podem do Guru, depois para se tornarem gurus. Mas isso vai levar a que lugar? A Deus? Claro que não. Claro que não. Deus não gosta disso. Então, Srivacharya Maharaj, ele viu tanta coisa. Então ele fala assim, hoje eu estou dizendo a todos, em todo o mundo, existem apenas algumas pessoas em todo o mundo que querem perturbar a missão de Gurudeva. Eu vi alguém querendo perturbar a missão de Gurudeva na época de Gurudeva. E agora também está acontecendo. Nós devemos ser cuidadosos e conduzir o movimento. Falou, até a morte ele estará com os devotos. Sempre estará com os devotos. Aqueles devotos que estão servindo Gurudeva. E ele falou, após a minha morte, após eu abandonar o corpo,
eu estarei sempre com o devoto que está servindo a missão, sempre estarei com o devoto que está servindo o Gurudeva. Alguns estão perturbando a missão até hoje, mas isso acontece em todo mundo, em todo lugar. São pessoas que estão lá vestidas de devoto, usam roupa devocional, alguns raspam a cabeça, alguns colocam tílaca, mas não são devotos. Estão lá para perturbar. E eles não têm ideia do mal que estão fazendo para si mesmo. Não têm ideia do mal. Muitas pessoas querendo acabar com a missão, acabar com Silatya Maharaj, acabar agora com Silatila Kaniri Maharaj, mas isso é muito ruim para eles. E aí Silatya Maharaj fala, execute o seu movimento de pregação suavemente. Se for lento, não há problema. O que eu estou dizendo é que você deve distribuir livros, fazer sankirtan na rua, pregar de vez em quando na rua, mesmo que um devoto ele venha, isso é suficiente. Se seguirem as regras e regulamentos adequadamente, podem até ser chefes de família, tudo bem, não há problema. Então, o chefe de família ele tem que seguir regras e regulamentos. Tudo bem, ninguém precisa vestir açafrão, mas tem que seguir regras e regulamentos. Não é fazer o que quer porque mora com a família. Não é assim que funciona. Nós queremos ter muitos devotos de açafrão, disse Silatya Maharaj. Não queremos falsa renúncia. Nós não queremos falsa rendição. Isso. Nós queremos pessoas de açafrão, mas sem hipocrisia. A renúncia correta, a rendição correta. Tem muita gente aí de roupa açafrão que é hipócrita. Ele usa uma roupa de renunciante, ele usa uma roupa de quem prometeu para o Guru que iria usar as palavras, a mente e o corpo somente para o serviço exclusivo a Krishna, e não está fazendo isso. Isso é hipocrisia, como disse Silatya Maharaj. Tem muitos que fazem isso. Claro que nós não vamos falar nomes, mas tem gente próxima de nós que faz isso. Hipócritas. Usam açafrão, mas não dão um exemplo. Isso é a renúncia falsa, isso é a rendição falsa. Então use o branco, use a roupa normal. Aquele que usa um açafrão, ele tem que dar o exemplo. Se ele fizer algo errado, todo mundo vai ver e todo mundo vai falar. Se ele está numa roupa branca, se ele é um devoto, grihasta, vão falar mais menos. E ele é o espelho da missão. Então, aquele que está de açafrão, ele tem que ter muita responsabilidade. Não é somente colocar a roupa açafrão para receber guirlanda, para que todos prestem reverência para ele. Tem que fazer exatamente o que o Ashrama Dharma fala. Se você sannyasi, você tem algumas obrigações no Ashrama Dharma. Tem outras obrigações no seu Ashrama Dharma. Se você é grihasta, usa branco, mora em família, você tem obrigações também para fazer. Menos do que um sannyasi, um brahmachari. Mas você tem. E tem que seguir, todos têm que seguir regras e regulamentos, de acordo com a sua posição. Um brahmachari, um grihasta, um vanaprastha, um sannyasi. Cada um tem obrigações, cada um tem que seguir exatamente o que o Ashrama Dharma fala para eles. Não pode querer fazer uma falsa renúncia só para mostrar que anda de laranja, de açafrão. Isso é falsa renúncia, isso é falsa
entrega, falsa rendição. Isso não é bom, não é apropriado. No momento, né? Vamos tentar continuar nessa mesma live? Se cair mais uma vez, eu vou passar para outra live. Vai ser bem curta, mas do jeito que está atrapalhando, né? As pessoas que estão aí também, está atrapalhando elas. Então, se cair novamente, nós vamos vou abrir outra live aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se cai. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Vamos ver aqui se alguém comentou algo ou fez alguma pergunta. Está abrindo aqui o Facebook. Hoje está tudo lento aqui. Além da live cair, para abrir o Face também está lento. Por enquanto ninguém comentou nada, ninguém fez nenhuma pergunta. Não sei nem se tem alguém assistindo aí a live agora, né? Se tiver alguém assistindo a live, dê um retorno aqui, escreva aqui no... Se tiver alguém assistindo a live, escreva aqui. Estamos no fim da live já. E se não tiver ninguém, eu vou encerrar agora, porque ela está caindo. Mas se não tiver ninguém, eu nem abro uma nova. Me dê um retorno aqui, porque se não tiver ninguém comentar aqui que está assistindo, eu vou encerrar e não vou abrir uma nova live. Vou ficar aguardando um pouquinho aqui para ver se alguém comenta, se alguém está assistindo. O Uragunanda Prabhu está assistindo. Temos aqui o Ishan Krishna também falando que está tudo ok. Mas ela está caindo, né? A live está caindo. De vez em quando ela dá umas... Pelo menos para mim aqui aparece que caiu. Então vamos continuar a ler. Se ela cair e eu não voltar com ela, vocês me avisem aqui. Aí faz barulho no celular e eu volto a colocar ela. Então vamos continuar a leitura. Ajuste adequado, entrando em Vida Marga. Vida Marga é regras e regulamentos. Então vamos ler essa aula agora. Continuando aqui, ainda temos tempo para ler. Agora, uma outra aula. Silacharya Maharaj está falando com os devotos em Delhi, no dia 16 de outubro de 2011. Então agora ele está falando com o pessoal de Delhi. Ele fala assim: nós devemos tentar cumprir o desejo de Gurudeva. Gurudeva me disse: você pode ficar em qualquer lugar, mas você deve praticar adequadamente.
Onde quer que você esteja, você pode manter a sua vida espiritual. Às vezes, não praticamos adequadamente e, como resultado, nós perdemos a nossa fé. Aquele que não pratica adequadamente, a fé vai embora. O que é não praticar adequadamente? É fazer o que é desfavorável à devoção. Isso é não praticar adequadamente. Se você continua fazendo coisa que não é bom para a devoção, a sua prática não está correta. Aí a sua fé vai embora. A fé diminui. E o que é você praticar corretamente? Fazer o que o Guru indica. Cantar uma Mahamantra todo dia, participar das lives ou presencialmente no templo, honrar a praçada todo dia, cozinhar e oferecer para Deus, seguir Ekadashi, Sadhusanga, tudo isso é adequado. Se você fizer o que não é adequado, você vai perder a fé. E hoje, eu estava lendo uma aula de Srivacharya Maharaj, ele falando. E até eu postei essa aula hoje no grupo do Templo de São Paulo, uma aula curtinha, não sei se vocês leram, mas Srivacharya Maharaj falou sobre isso, justamente. Como que você pode ver se a tua devoção está aumentando? Você está com mais vontade de ler livros espirituais ou livros mundanos? Você tem mais vontade de assistir live ou você tem mais vontade de assistir filmes, Netflix ou qualquer outro tipo? Você tem vontade de falar de Krishna para os outros ou falar assuntos mundanos? Essa é uma das formas de saber se você está fazendo correto ou não a tua vida devocional. Se você continua querendo falar coisas mundanas, escutar coisas mundanas, você não está avançando. Alguma coisa errada tem. Ou você está ofendendo alguém, ou o próprio serviço, alguma ofensa está aparecendo. Ou você está quebrando regras e regulamentos. Ou você não está praticando, não está cantando Mahamantra, você não está seguindo Ekadashi, você não está escutando as aulas, Harikata. Alguma coisa está acontecendo, porque a vida devocional ela tem que ser progressiva. Se você faz corretamente, cada dia você tem que ter mais vontade. Cada dia mais vontade. No final do mês, no final de 2 meses, no final de meio ano, você tem que ter mais vontade do que meio ano atrás. Se você está com a mesma vontade, tem algo errado. Se você está fazendo menos serviço hoje do que você fazia um tempo atrás, tem algo errado. Ou você está quebrando princípios, ou você está ofendendo, ou você não está praticando o que tem que praticar todo dia. Alguma coisa errada tem. Se você está com menos vontade hoje do que tinha meio ano atrás, tem algo muito errado. Se você faz todo dia um serviço e agora você está fazendo menos, tem algo muito errado. Você tem que analisar, refletir e tirar o que está errado. Porque senão você vai perder a fé, como disse Srivacharya Maharaj. A fé vai embora daquele que pratica de forma errada, aquele que pratica de forma equivocada. Então nós temos que praticar onde quer. Eu já voltei na live, ô Ishan. Então, Srivacharya Maharaj já estava lendo aqui, que ele fala o seguinte: às vezes nós não praticamos adequadamente e, como resultado, nós perdemos a nossa fé. Nós devemos reservar, nós temos que deixar algum tempo do dia para servir Deus. Temos que deixar, porque o trabalho material, se você deixar, ele te pega o dia inteiro. O trabalho material, a família, enfim, Maya. Tudo isso é Maya. Se você deixar, você falar, quando eu tiver tempo eu vou fazer isso, você nunca vai ter tempo. Então nós temos que deixar um horário do dia, ou vários horários, para servir Deus, para servir o Guru.
para fazer serviço devocional. Senão Maya vai te colocar mais e mais e mais ocupações materiais. Você nunca vai ter tempo. Passou um mês, passou um ano, passou 10 anos e você continua fazendo serviço somente para a família, serviço somente para o teu patrão, ou se você é o dono da empresa, você está fazendo serviço para os outros, somente com o intuito de ganhar dinheiro de retorno. Ganhar dinheiro para a família, para o desfrute seu e dos outros. Mas isso não é apropriado, você perde a fé. Então nós temos que dar o nosso tempo para Deus. Cada vez mais o tempo para Deus e cada vez menos tempo para algo material. Essa é a evolução espiritual. Nós temos que viver em família, mas sem apego a ninguém. Isso Srimad Mahaprabhu falou para Srila Raghunatha Das Goswami. Vá para a sua casa, viva com a família, trabalhe, mas sem apego. Tenha Deus no seu coração interno. Não adianta fazer a renúncia falsa, como eu estava lendo na aula anterior. Vestir açafrão, ficar uma renúncia falsa. Você pode sim viver em família, estar de roupa branca, ter a família, ter filhos, ter mulher, ter tudo, marido, mas a renúncia interna, a devoção interna. E se você tiver isso, algum dia Krishna te dá misericórdia, Mahaprabhu, de dar a renúncia externa real. Aí de repente você veste uma roupa açafrão, mas não vestir por vestir, para mostrar para o outro que você está de açafrão. Tem que ser algo real, que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Então você pode sim viver em família, mas servir Deus. Deixe o tempo para Deus. Reserve o tempo para Deus. Senão nunca você vai ter tempo. Maya vai colocar sempre obstáculos. Com a família, com o filho, com mulher, com marido, com pai, com mãe, com trabalho, com esporte, com isso, com aquilo. Maya vai te colocar tanta coisa na vida que você nunca vai ter tempo de servir Deus. E essa é a função dela. Mas nós estamos tentando servir. Então, nós temos que compreender o que Srilacharya Maharaj está falando. Não perca tempo, nós temos que deixar um tempo para Deus todo dia. Ajuste adequado é o tema da aula. Nós temos que ajustar o nosso tempo adequadamente. Dá tempo de fazer tudo. Dá tempo de ficar com a família, dá tempo de trabalhar, dá tempo de fazer o serviço para Deus. É só você organizar. Mas o que acontece com a maioria da população, dos devotos? Eles têm lá atividade com a família, com o trabalho e a atividade devocional. Mas quando o tempo fica curto, o primeiro que ele larga é a devoção. Se aquele dia ele tem pouco tempo para fazer tudo, ele nunca deixa de servir a família, ele nunca deixa de trabalhar, mas ele deixa a devoção. A devoção está sempre em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. Esse é o nosso problema. Esse é o problema de todo devoto, basicamente. Devoto não, né? Aspirante a devoto que nós somos. Esse é o grande problema. Quando dá alguma dificuldade, sempre o que largamos é a devoção. Nunca largamos o emprego porque vamos parar de trabalhar, mandado embora. Nunca largamos a família. Não largar a família, mas nunca deixamos de servir a família. Mas servir Deus sempre está em primeiro plano. E a pessoa deixa de servir Deus sempre. Se está entre a família e Deus, a pessoa prefere a família. O tempo vai para a família. Se está entre Deus e o trabalho, o teu tempo vai para o trabalho, para o lazer. Srilacharya Maharaj deu uma aula uma vez falando, o devoto de Krishna que pratica corretamente, ele não tem tempo para fazer lazer. Krishna vai te tomando todo o tempo do lazer. Então, aquele que tem um hobby, aquele que tem um lazer, é porque ele não está servindo o Krishna adequadamente. Porque quando o Krishna está satisfeito com o seu serviço, isso Srilacharya Maharaj falou numa aula bem antiga. Quando o Krishna está satisfeito com o teu serviço,
Você não vai ter tempo de fazer o lazer, fazer o seu hobby. Mas você vai ficar muito mais feliz fazendo serviço a ele do que o hobby que você tinha, do que o lazer que você tinha. Qualquer tipo de lazer. Passear com a família, ou fazer um esporte, ou qualquer coisa. Assistir um filme, qualquer hobby, qualquer lazer que você tenha. Se você realmente serve Krishna e ele está feliz com você, você vai perder isso. Ele tira isso de você e vai te dar mais serviço no horário do lazer. E você vai optar pelo serviço, não pelo lazer. Mas para isso tem que estar fazendo a vida devocional adequadamente. E todo mundo tem um momento de lazer, porque nós não fazemos adequadamente. Krishna não dá mais serviço para aquele que não faz adequadamente. Ele só vai dar serviço e mais serviço e mais serviço para aquele que está fazendo serviço e não negligencia o serviço e põe prioridade no serviço a Deus e não à família, nem ao trabalho, nem ao lazer. Aí Krishna dá mais e mais e mais. Essa é a reciprocidade que Krishna dá. 1 para 10. Todo mundo fala, Krishna dá 1 para 10. Sim, ele dá 1 para 10. Mas quando ele dá os 10, a gente não retribui. E aí ele tira esses 10. Ele tira o serviço. Se ele dá e você não faz, ele não vai nem dar mais, ele acaba tirando esse que ele deu. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta aqui, algum comentário. Ele vai demorar um pouquinho para abrir, mas aí eu consigo ver. Se não tiver comentários ou perguntas, nós vamos cantar o Nama Sankirtan, o Hari Harai. Só falando que de vez em quando cai, né, a live, caiu bastante hoje, né? Mas a gente tem que pensar que Krishna está por trás de tudo, né? Então ele está testando a gente para ver se a gente desiste ou a gente continua. São testes de Krishna. Às vezes a gente perde a paciência, mas são testes de Krishna. Tudo é teste de Krishna. Na vida devocional, o que acontece é teste de Krishna. Na vida material, o que acontece que não é, que a gente não gosta é karma. Karma ruim. Então, tudo que é ligado à devoção é teste de Krishna, através de Maya. Então, a Maya está testando a gente. Hoje caiu, acho que mais de 10 vezes a live, né? Mas é teste de Maya. Então, vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem participou conosco da transmissão. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya
Govinda Ram Shri Madhusudan Govinda Ram Shri Madhusudan Hari Gopinath Madana Mohan Hari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Jai Gosai Guri Charana Banga Jai Gosai Guri Charana Pura Jai Gosai Jaruni Tarada Jai Gosai Jaruni Tarada Charana Sevi Bhakta Saniva Charana Sevi Bhakta Saniva Janame Janame Gole Yogila Janame Jobe Kase Koila Vaso Jai Gosai Jobe Kase Koila Vaso Krishna Nitya Lila Korila Prakash Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bala Hari Braja Vrinda 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Guru Vaishnava Pade Majayama Guru Vaishnava Pade Padma Koriyasa Guru Vaishnava Pade Padma Koriyasa Sukhitan Kore Narottamada Hari Ram Sukhitan Kore Narottamada Hari Ram Sukhitan Kore Narottamada Hari Ram Sukhitan Kore Narottamada Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Gaura Hari
Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Nitai Gaura, Haribo, 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 Nitai Gaura, Haribo, Nitai Gaura, Haribo, 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 Nitai Gaura, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Hoje temos aqui conosco a Malini Devidasi, Premarupa Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu, o Raghunanda Prabhu. Deixa eu ver quem mais. Dharnitai Prabhu conosco também. Amrita Nanda Prabhu. A minha prima também, a Dirce Ayer, está conosco. E a Pranesvari também está assistindo conosco hoje. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Até amanhã com Mangalarati, às 7 horas. E vamos continuar a leitura do livro de Silachara Maharaj, Orientação, volume 1. Então, até amanhã. Uma boa noite a todos. Dandavat Pranam.